Bom dia, meus irmãos. Tudo na paz? E aí, como vocês estão? Eu sou Marlon Borgatti e hoje nós vamos ministrar a aula 4, um tema que particularmente eu gosto muito. É um tema que provavelmente deve ser dos temas que eu pretendo fazer a minha monografia ao terminar o seminário, que é mordomia cristã. E a mordomia cristã, ela engloba tanta coisa, é tão interessante, é um tema tão vasto, e a gente colocou aqui para vocês acompanharem um panorama geral sobre a mordomia cristã, que ela é um ensino que reconhece Deus como o nosso Senhor e dono das nossas vidas. Que o que é interessante, geralmente quando a gente recebe Jesus nas nossas vidas, a gente aceita Ele como Salvador, né? A gente quer ir para o céu, a gente quer ter a vida eterna, a gente quer ter aquela paz no nosso coração, a gente quer ser pleno e a gente quer ter um Salvador. Mas e a parte que está escrito aí? Senhor e Salvador das suas vidas. O Senhor vem primeiro. E não tem como a gente ser um pequeno Cristo, um cristão, sem antes ter Jesus como Senhor das nossas vidas. E Senhor, é o dono, é aquele que diz o sim e o não, se vamos e se não vamos. Isso precisa estar bem claro para a gente. Então, a Bíblia diz que ao Senhor pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres viventes, que por ele vivem são deles. Salmos 24:1. E por essa razão, a mordomia, ela implica numa orientação de vida para a nossa própria vida, a vida que o Senhor Deus ela concede a nós. E dessa forma, em tempos onde passamos por coisas boas e coisas ruins também. Então, o Senhor ele recebe não apenas a nossa vida natural, a nossa vida biológica, mas a dádiva da vida eterna. E é justamente com ela, com essa dívida, com essa vida eterna, essa dádiva, perdão, que nós conseguimos construir um mundo melhor através de uma mordomia cristã. E a mordomia cristã, ela tem tudo a ver com integridade e mordomia. É o cuidado com o caráter. A mordomia ela está muito relacionada ao nosso caráter, seja um caráter novo, transformado, um caráter agora como pessoas que têm Jesus na sua vida, e também um caráter que é o caráter que a gente construiu ao longo da nossa vida. E o que significa integridade? É uma palavra que vem do latim, que se chama integritate, que significa que é a qualidade de alguém que é reto, que é honesto, que é ético, que é bem educado e que é honrado. Então, quando a gente pensa em alguém íntegro, é algo que é reto, que é honesto, que é legítimo, sabe? Que tem uma ética e que também é educado, que tem honra, que as pessoas respeitam. E a pessoa íntegra, do ponto de vista bíblico, ela busca em Deus uma vida justa, correta e uma vida santa, para que a gente possa viver da melhor maneira possível. Então, nós queremos que as pessoas elas se acheguem a Deus através da nossa igreja local, que sejam transformadas em todos os seus aspectos da sua vida, inclusive de aspectos éticos e morais, que podemos aperfeiçoar também de acordo com a nossa caminhada. E aí apresenta para a gente alguns inimigos da nossa integridade. Então, por exemplo, hipocrisia. Quantas não foram as vezes que fomos hipócritas, não é mesmo? Quantas não foram as vezes que ficamos indignados com coisas que vemos, com coisas que ouvimos, quando na verdade
no nosso íntimo, eu e você fazemos. Exatamente. E a hipocrisia, ela é condenada por Deus em toda a Bíblia. A gente pode ver isso bem em Jeremias 3:10, depois você abre aí e confere. Ela também transparece na vida religiosa desprovida de frutos de arrependimento, Mateus 23:28. A hipocrisia, ela proporciona falsos ensinos, pois vem de falsos mestres, como a gente pode ver em 1 Timóteo 4:2 também. E ela pode influenciar toda uma geração através de mentiras e trapaças. Lucas 12:1. E ela tem como fruto a insensatez, a maldade e a mentira. E quem é o pai da mentira? Exatamente. Isaías 32:6. E certamente ela é uma deturpação da vontade de Deus. Salmos 32:2. Então, a gente pode entender, através disso, que a gente precisa discernir algumas prioridades. E aí, pensando nisso, nós vivemos num tempo onde fazer é sempre muito mais importante do que ser. Já parou para pensar nisso? A gente precisa de alguém para tapar aquele buraco, para fazer aquilo acontecer. Mas será que essa pessoa que está ali, ela está buscando ter uma vida de integridade? Será que a pessoa que está ali, seja para fazer o que for, ela está ali para ter uma vida, ela tem uma vida correta? Busca ter uma vida honesta? É claro que nós não somos completamente corretos o tempo todo, nós erramos em algum momento, nós falhamos. A ideia é, reconhecemos que erramos? Fazemos o que quando erramos? Qual a postura que tomamos? Então, é muito mais importante ser, pelo evangelho íntegro, verdadeiro, do que de fato fazer algo. E o mundo pós-moderno, ele oferece essa metodologia de sucesso para cada problema. É uma alternativa de realização para cada desejo e um manual para alcançar cada sonho. A gente vê aí hoje a era dos coaches, né, te dizendo o que você tem que fazer, onde, quando e como fazer. E é uma cultura até com uma certa lógica, eu penso assim muitas vezes, chamada de causa e efeito e tudo, mas para cada situação também existe uma resposta pronta ou um método a seguir. Existe toda uma psicologia por trás daquilo ali para manipular você a fazer. O efeito de manada, por exemplo, é uma delas. Entre outras palavras, todas essas relações elas podem ser decodificadas e também adquirir uma certa metodologia ali. Assim, qualquer situação pode ser manipulada e construída, modificada, até que fique de acordo com o que a sociedade propõe. E aí a gente já vai em contra do que Romanos 12 fala, né? Não vos moldeis aos padrões desse mundo. É o que mais tem acontecido e a gente está bem aí moldado a isso. Mordomia cristã tem tudo a ver com saúde financeira. Tudo a ver com saúde financeira. E a sociedade moderna, ela tornou o controle das finanças do nosso lar, das nossas áreas mais complexas, de administrativos, né? Hoje em dia é muito usado o business, que eu acho que todo mundo precisa ter uma noção do business, né? Até porque sem ele nada funciona no mundo. Então, cartão de crédito, grandes ofertas de financiamento, propagandas, o Pix, enfim. Muitas coisas que induzem, muitas vezes, ao nosso descontrole do orçamento. Então, estatísticas revelam que milhares de divórcios ocorrem todos os anos, tendo como origem graves dificuldades financeiras ou profundas divergências entre os cônjuges sobre a forma de administrar as finanças do lar. Fato, fato, fato. A vida financeira é algo que tem uma relevância muito grande
dentro de uma família, assim, os conflitos financeiros, principalmente vindo de uma má administração, de um mau governo financeiro, é algo que causa muitos conflitos e atrapalha em todas as outras áreas. Ela vai definhando para todas as outras áreas e isso gera, como a gente pôde perceber aqui nas estatísticas, um número de divórcios estrondoso ultimamente. E alguns conselhos sobre o uso das finanças a gente pode tirar aí, por exemplo, de um livro Dinheiro, Sexo e Poder na Perspectiva Cristã, do Richard Foster. Muito bom e recomendo você fazer essa leitura também. Não compare sua vida financeira com a do outro. Tenha um amigo ou um conselheiro para prestar contas nessa área da sua vida. Lembre-se do dízimo do Senhor em primeiro lugar. Cultive uma atitude interior de gratidão por tudo que você tem. Ser grato, né? A Bíblia fala em Tessalonicenses, em tudo seja grato. Assim como manda a gente orar o tempo todo, manda a gente ser grato o tempo todo. Ouça o que a Bíblia diz sobre união. Administre bem o seu dinheiro. Valorize em primeiro lugar as pessoas e não as coisas. Valorize, cuide para não tratar as pessoas como se elas fossem suas posses. E antes do conforto, lembre-se do caráter. Isso aí é muito importante. E aquela pergunta que alguns não gostam, né? Mas você é dizimista fiel? Você já entendeu o significado e o valor de devolver dentro de uma comunidade de fé o seu recurso financeiro? Dízimo significa a 10ª parte de tudo. Tudo que recebemos, o que deve ser devolvido ao Senhor, já que aprendemos que nós e tudo que possuímos pertence a Ele. Então Jesus alerta em Lucas 18, a partir do verso 11, que o cristianismo não se resume no dízimo, porém isso não significa e não justifica a ninguém. E os fariseus, eles devolviam os dízimos, mas não agradava a Deus. Então não é só devolver o dízimo, tem mais coisa aí então. Eles achavam que por darem o dízimo, podiam bater no peito e achar que eram fiéis. Mas eu faço, eu já dou o dízimo, então eu mando, eu comando. Mas mal sabiam eles que não faziam mais do que a sua obrigação. E aí a gente pode ler um pouco em Mateus 5:20. E é interessante que no Novo Testamento a gente não vê mais assim a obrigatoriedade do dízimo no Novo Testamento. Pelo contrário, uma das versões que eu gosto é que em Coríntios fala que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza nem por necessidade, porque Deus, Ele ama quem dá com alegria. Agora, existe algo espiritual no dinheiro, sabe? Existe porque dinheiro é algo altamente espiritual. Porque se entendemos que recebemos Jesus na nossa vida, Ele é o Senhor e Ele também é o Salvador, então tudo que temos, tudo que somos é dele, é para Ele, é por meio dele. E quando a gente devolve numa igreja ou numa campanha ou para ajudar em missionários que estão espalhados pelo mundo, é dele. São pessoas que são dele, são pessoas que fazem para ele todas as coisas. E muitas vezes coisas que nós não fazemos ou não nos sentimos vocacionados para fazer. E o dízimo, falando de igreja local, por exemplo, é o que mantém os custos fixos serem pagos, é o que mantém de pé. É o que mantém pessoas também que trabalham ali integralmente terem seus salários, é o que mantém pagar uma luz. Infelizmente não dá para fazer como no Antigo Testamento hoje em dia, de você levar um cavalo na Light e pagar a conta de luz. Não tem como você fazer isso. Não tem como eu criar galinhas e depois pagar a SEDAI a conta de água. Não tem como. Eles exigem, que é o tempo moderno, dinheiro. Exigem
o valor monetário. Então, quando a gente aceita ao entender que tudo que nós temos, independente da marca, independente se tem etiqueta ou não, tudo que temos e tudo que somos é de Deus, é do Senhor. E Ele, assim como Ele conhece o nosso coração, Ele jamais deixa faltar. E o que são ofertas? 1 Coríntios 16 fala que vemos que os primeiros cristãos, eles recolhiam as ofertas visando ajudar os outros. É com o dinheiro dos fiéis que se sustenta a casa de Deus aqui na terra. É com a fidelidade dos irmãos na fé. Apesar desse privilégio de ser todos os crentes, muitos incrédulos desfrutam dele. A oferta é algo que é um plus, ela vai além do dízimo. Então, digamos que eu receba R$ 1.000 por mês. Então, eu separo ali a minha 10ª parte, por exemplo, R$ 100. E eu dou todo mês R$ 100. E aí, digamos que dentro do meu orçamento, eu vivo com 900. Mas dentro do meu orçamento, eu consiga viver com 800, né? Digamos assim. Então, me sobraria 100. Nesse 100, de repente, eu posso fazer duas coisas interessantes. Posso guardar 50, sei lá, numa poupança, um exemplo, e posso ofertar 50 e viveria com os meus 800. E daria as minhas ofertas também. É importante porque é muito válido trabalharmos, conquistarmos, ter conforto, poder comer coisas boas, poder ir para lugares legais, fazer bons passeios. Tudo isso é muito válido, tudo isso é aconselhável e faça isso, porque realmente é proveitoso desfrutar disso nessa vida. Mas o dinheiro também é a raiz de todos os males. Então, quando nós nos tornamos insensíveis para as necessidades dos outros, quando nós olhamos só para nós mesmos através da selfie, nós endurecemos os nossos corações, nos esquecemos das outras necessidades, até que passemos também por algum tipo de necessidade emocional, física, financeira, seja qual for. Por isso que dizem que para você ser humilde, um dia você foi humilhado. Para você ser humilde, um dia você foi humilhado. Só sabe na pele aquele que um dia passou. Então, a oferta, o dízimo, é uma maneira da qual a gente também trata o nosso coração e, consequentemente, está tratando o nosso caráter. E no mundo espiritual, isso tem todo um amplificador, sabe? E falando sobre isso, será que eu tenho sido um servo? Porque quem serve, serve para alguma coisa. Quem não serve para nada. E todos nós somos chamados para servir a Deus. Nossa salvação ocorre pela graça de Deus, através da fé, e não por obras, como diz em Efésios 2:8. Por quê? Porque se acontecesse por obras, a gente ia se vangloriar. A gente não ia precisar estar conectado a ninguém, a nada. A gente não precisaria prestar contas, na verdade. Então, o propósito de Deus para a nossa vida é que imitemos as atitudes de Jesus, obedecendo ao Pai e desenvolvendo na prática um serviço amoroso em favor das pessoas. E qual é a comparação? O que está entrelaçado entre o servo e a mordomia? O servo, ele é um administrador da confiança, digamos assim. E cabe ao servo prestar contas a tudo a quem ele administra, por exemplo, ao seu senhor. Então, por isso que eu disse no início do vídeo que se nós não recebermos Jesus como Senhor, sinceramente, ele jamais será o nosso Salvador.
Essa que é a verdade. Então, na doutrina bíblica da mordomia, nós cristãos somos os servos que devemos temer a excelência e a fidelidade na administração dos recursos que Deus nos concede. A mordomia, ela é um assunto que permeia a Bíblia, tanto do Gênesis ao Apocalipse. Lá no início a gente vê Abraão falando, Noé falando, várias pessoas falando sobre os dízimos, sobre as ofertas, onde tudo darei o dízimo. E o mordomo fiel não é apenas alguém que é um bom tipo de preferência, sabe? Mas é um mandamento bíblico, porque quando a gente de fato ama a Jesus, ama a sua palavra, ama as suas ordenanças para as nossas vidas, consequentemente a gente vai amar aquilo que está sendo feito com integridade, aquilo que está sendo feito de forma honesta, que a gente consegue enxergar e materializar para onde está indo aqueles recursos. E isso é um dos motivos que me alegra de fazer parte da igreja que eu faço hoje, que é a CIB Luz, porque você consegue ali ver facilmente como os recursos são empregados. Eu ainda não sou um dizimista que consigo dar os valores como eu gostaria, né? Eu queria poder ofertar muito, eu queria poder ter muita grana para poder bancar obras bem legais, assim, financeiramente falando. Mas, mesmo que o seu dízimo, a sua oferta, você considere pequeno, você pode também, além do valor financeiro, também sustentar em oração, também sustentar em se preocupar com o seu irmão, mandando uma mensagem, ligando, apoiando os cultos da igreja, as programações da igreja. Tudo isso faz parte da mordomia. Mordomia, resumindo, é você cuidar com as suas mãos, com a sua vida, com o seu corpo, com o seu ser, aquilo que é te colocado. Tudo aquilo que você tem, você deve cuidar com muita mordomia. Se temos um carro, se temos uma TV, se temos uma cama, tudo que temos, devemos cuidar como mordomo, entendendo que, na verdade, nada é nosso. Bom, mas espera aí, eu trabalhei, eu conquistei, o salário é meu sim, está no meu CPF, está no meu contra-cheque. Só que, se somos de Jesus, somos totalmente dele, ele que é o dono. Na verdade, não é o meu e nem o seu patrão. Mas quem é o nosso dono e quem é o nosso pai, o nosso amigo é Jesus, é o nosso Senhor. E quando nós temos essa intimidade, nós não lidamos com esse fardo, com esse peso de Senhor, de dono, mas de Pai, Abba Pai, Paizinho. Então, que nesse estudo de hoje eu e você possamos refletir melhor sobre a nossa mordomia cristã e possamos nos desprender verdadeiramente do mundo financeiro, porque aqui tudo vai ficar e no final das contas todos nós iremos ser enterrados num paletó de madeira. Essa que é a verdade. Se é verdade, então que seja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Fica na paz.